Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu aqui no consultório, como psicóloga, tenho como queixa várias dúvidas se a pessoa tem o TDAH, transtorno do déficit de atenção, um transtorno neurobiológico, né? Que causa uma série de sintomas ou de desequilíbrios, desajustes na nossa vida cotidiana. O diagnóstico normalmente é feito através de uma avaliação neuropsicológica, né? Um profissional especializado nessa área, uma área da psicologia, e que na verdade vai utilizar de várias ferramentas para de alguma maneira minimizar essas dificuldades apresentadas de verdade no nosso cotidiano. Certo? Encontrei um texto aqui bem bacana, publicado no site catracalivre.com.br, mas um texto que foi, né, um artigo que foi publicado provavelmente na revista Bem-Estar. Certo? 12 dificuldades comuns de uma pessoa com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Pessoas com o transtorno podem enfrentar desafios relacionados à desatenção e à hiperatividade. Foi publicado no dia 20 de fevereiro de 2024 no site. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é um transtorno neurobiológico que pode impor uma série de desafios e dificuldades a uma pessoa. A condição afeta a sua capacidade de prestar atenção, controlar impulsos e regular o comportamento. O impacto pode ser significativo na vida diária da pessoa, incluindo desafios na escola ou no trabalho, dificuldades nos relacionamentos interpessoais e problemas de autoestima. No entanto, com o diagnóstico precoce, tratamento e suportes adequados, as pessoas com TDAH podem aprender a gerenciar seus sintomas e alcançar seu potencial máximo. O tratamento geralmente envolve uma combinação de medicação, terapia comportamental e apoio educacional. Dificuldades só antes. O transtorno é comumente diagnosticado na infância, embora também possa ser descoberto só na idade adulta. Dificuldades do TDAH. Ler um livro até o final. Para pessoas com TDAH, completar tarefas ou manter o foco em uma atividade por longos períodos de tempo é um baita desafio. Isso ocorre por diferentes razões. A desatenção é um dos sintomas principais do TDAH e pode dificultar a manutenção do foco na leitura por longos períodos de tempo. Além disso, pessoas com TDAH podem se distrair facilmente com estímulos externos ou pensamentos internos, o que pode interferir na concentração na leitura. Não atrasar. Pessoas com TDAH muitas vezes têm dificuldade em estimar adequadamente quanto tempo levará para completar uma tarefa ou chegar a um compromisso. Isso pode levar a subestimar o tempo necessário para concluir uma tarefa e, consequentemente, atrasar-se. Além disso, problemas de organização são comuns em pessoas com TDAH, o que pode levar à desorganização de tarefas e à falta de um sistema eficaz para acompanhar prazos e compromissos. A falta de um sistema organizacional sólido pode contribuir para atrasos frequentes. Planejar o futuro. Pessoas com TDAH podem ter dificuldade em concentrar-se nos detalhes necessários para elaborar
planos abrangentes e a longo prazo. Elas também podem ser mais propensas a agir impulsivamente sem considerar totalmente as consequências a longo prazo de suas ações, o que pode dificultar o desenvolvimento e a implementação de planos de vida sustentáveis. Ouvir sem interromper. A impulsividade é uma característica central do TDAH, o que significa que a pessoa pode ter dificuldade em controlar o impulso de falar ou interromper enquanto outra pessoa está falando. Essa impulsividade pode resultar em interrupções frequentes durante conversas. A hiperatividade também pode levar à inquietação física e mental, tornando difícil para a pessoa com TDAH esperar sua vez de falar. Ela pode sentir uma urgência em expressar seus pensamentos ou responder a uma pergunta imediatamente, sem esperar que a outra pessoa termine de falar. Fazer as coisas com antecedência. Pessoas com TDAH podem facilmente se distrair com outros estímulos ou pensamentos, o que pode resultar em procrastinação e, consequentemente, em atrasos. Não perder objetos. A desatenção é um dos principais sintomas do TDAH e pode resultar em dificuldade em prestar atenção aos detalhes, incluindo onde os objetos são colocados. Pessoas com TDAH podem se distrair facilmente e perder objetos porque não estão totalmente conscientes de onde os colocaram. Manter suas coisas organizadas. A desatenção torna difícil para a pessoa se atentar aos detalhes e manter o foco em tarefas que exigem organização. Isso pode resultar em uma falta de atenção aos objetos ao redor e à ordem em que são mantidos. Além disso, pessoas com TDAH podem não ter aprendido estratégias eficazes de organização ou não ter desenvolvido habilidades organizacionais ao longo do tempo, devido às dificuldades associadas ao transtorno. Dormir com facilidade. Pessoas com TDAH podem ter dificuldade em controlar impulsos, o que pode resultar em comportamentos impulsivos antes de dormir, como ficar acordado até tarde ou se envolver em atividades estimulantes que dificultam o sono, como usar eletrônicos. Relaxar. A hiperatividade, caracterizada por inquietação física e mental, pode dificultar o relaxamento e a calma. Além disso, pessoas com TDAH podem ter uma tendência a experimentar níveis mais altos de ansiedade e preocupação, o que pode dificultar o relaxamento e o desligamento mental. Priorizar tarefas. Problemas de organização são comuns em pessoas com TDAH, o que pode dificultar a criação de lista de tarefas prioritárias ou a manutenção de um sistema eficaz para acompanhar as responsabilidades. Isso pode levar a uma falta de clareza sobre quais tarefas são mais importantes e urgentes. Controlar os gastos. A impulsividade é uma característica chave do TDAH. Isso pode levar a decisões financeiras precipitadas e gastos impulsivos, sem considerar completamente as consequências a longo prazo. Seguir uma rotina. Pessoas com TDAH podem agir impulsivamente e ter dificuldade em seguir uma rotina estabelecida, especialmente se surgir uma oportunidade ou estímulo que pareça mais interessante no momento. Isso pode levar a mudanças repentinas na rotina ou a ignorar os planos prévios. Então, 12 características 12 dificuldades comuns de uma pessoa com TDAH. Vamos lá. Gente do céu, né? De uns tempos para cá tem sido muito comum
a gente encontrar essa queixa no consultório, como eu falei. E não só quando eu atendi criança durante 30 anos, crianças com sintomas de TDAH, o que eu mais atendia nos postos de saúde, né? Problemas de hiperatividade, de impulsividade, consequentemente de desatenção, trazendo problemas de ou dificuldades escolares, né? E na verdade, então, assim, né, no meu trabalho, obviamente, eu tive muitas crianças apresentando problemas, mas no consultório, por incrível que pareça, de uns tempos para cá, eu tenho recebido muitos adultos que, com a conversa, com a terapia, a gente vai chegando à conclusão que a pessoa possa ter o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu mesma fico pensando se eu não tenho isso, porque na verdade eu falo que eu tenho uma dislexia espacial como sequela provável do meu hipotiroidismo sem tratamento por muitos anos. E, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa de memorização de caminhos. Então, quando eu memorizo um determinado caminho, eu vou sempre por aquele. Porque se sair uma rua fora, eu me perco, de verdade. Não tenho habilidade para usar o Waze, usar quando tinha guia, jamais, jamais. Não consigo ver mapa, uma dificuldade imensa. Nunca tive dificuldade em matemática, estatística, coisas que exigem raciocínio lógico, mas essa questão visomotora, talvez, né? Usar um Waze, usar um guia antigamente, né? Isso eu tenho. E eu de verdade preciso ir para um lugar aproximadamente umas 10 vezes, de verdade, para eu poder guardar o caminho. Então, ter vindo de Santo André para Cotia nessa necessidade máxima, né? De encontrar um emprego público. Aqui foi o lugar que eu passei, que me chamou, eu vim, né? Encontrar caminhos que. Guardar os caminhos que me trouxessem aqui para Cotia foi bastante desafiador. Bastante desafiador, né? Então eu tenho bastante dificuldade em ir para lugares que eu não conheço, de verdade. Hoje a gente tem aí a facilidade dos Ubers da vida, né? Então, de repente, é mais fácil usar um Uber do que me colocar em risco de me perder e não saber como voltar, né? Mas essa questão da desatenção, né? Por exemplo, a pessoa nunca está presente, porque a hiperatividade e a desatenção elas andam um pouco juntas, né? Então, eu não estou presente no momento, eu estou fazendo coisas no meu automático, consequentemente, eu não prestei atenção. Então, eu coloquei os meus óculos em algum lugar comum para burro e não acho. Às vezes, o óculos está pendurado aqui, o óculos está aqui em cima, como eu já vi várias pessoas acontecer isso, né? Quer dizer, eu tô procurando, eu não sei onde eu pus. Eu tenho como meta para mim, como uma disciplina, por exemplo, guardar a chave do carro sempre no mesmo lugar. Seja dentro de casa, seja na minha bolsa, eu tenho um lugar específico para que eu não me perca, porque eu vejo muitas pessoas, principalmente mulheres, tira tudo da bolsa porque não lembram onde colocou a chave do carro para ir embora, né? Saindo da terapia. Bastante comum. Por quê? Porque não prestou atenção, estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quando você se concentra numa tarefa, vou fazer isso agora. Quem tem o TDAH, passou o mosquito, já me perdi. Eu já desviei a minha atenção e já perdi a linha de raciocínio naquilo que eu estava fazendo, né? Então, é muito comum crianças na escola
estarem concentradas a princípio numa determinada tarefa, se uma criança grita, se alguém fala alguma coisa, se a professora dá bronca numa outra criança, ela já se dispersou, porque ela foi dar atenção para aquilo, né, que aconteceu naquele momento. Então, a gente vai orientando em estabelecer rotinas ou criar estratégias para que essas coisas não aconteçam. Então, estar num local de preferência sem grandes interferências, né? De outras pessoas ou de barulhos, para que a criança, por exemplo, possa fazer a sua tarefa de casa. Um adulto, né? Encontrar uma forma, se eu tenho que elaborar um relatório, por exemplo, que eu preciso me concentrar, que eu tenho que criar aquele texto que seja bom, que dê todos os detalhes de uma situação, e eu tenho várias pessoas passando, telefone tocando, celular chegando mensagem. Eu preciso criar uma rotina em que eu, para fazer essa tarefa, né, que corresponde ao meu desempenho profissional, eu possa estar num ambiente tranquilo. Ah, eu vou precisar esperar todo mundo ir embora? De repente, né? Levar para casa para fazer, se for um ambiente tranquilo, talvez também. Então, é encontrar as estratégias, né? Quem tem déficit de atenção, manter uma agenda, preciso fazer isso, isso, isso. O problema é que a gente escreve na agenda e depois não olha. Eu tenho um caderninho, até falei isso para um paciente hoje. Eu tenho um caderninho que eu vou anotando, floral de tal, mandar arquivo tal para fulano, para ciclano, mandar e-mail assim. E depois eu não olho o caderninho e esqueço, porque 1 milhão de atividades na minha cabeça, né? Mas é uma estratégia, só que você tem que olhar a agenda, você tem que olhar o caderninho. Se você tiver um celular que tem aquele bloco de notas, né? Também, o meu antigo celular que era Samsung tinha. Esse celular novo, que é Motorola, não tem o bloco de notas. Eu tô desesperada porque até as minhas despesas eu tava marcando no bloco de notas, me perdi total. Já não sei mais aonde eu escrevo essas coisas, porque já escrevi ali na hora, né? Então, os meus pensamentos, todos, escrevia tudo nos blocos de nota, né? No bloco de notas. Mas assim, então encontrar estratégias que eu possa minimizar esses problemas, né? A impulsividade é característica da hiperatividade. É uma hiperatividade mental, é uma hiperatividade psicomotora. Criança que parece que tem um motorzinho que a gente brinca, onde é que desliga, né? Porque não para 1 minuto, né? E faz parte ali também da personalidade da criança. Claro, nem tudo é TDAH, algumas crianças são mais agitadas, mas o TDAH, a criança não consegue se concentrar em praticamente nada. Uma ou outra atividade que tenha muito interesse para a criança, ela consegue se concentrar. Do contrário, não. Do contrário, não. Então, essa característica vai se apresentar em vários ambientes, não vai ser só dentro de casa. Se esse comportamento se apresenta só dentro de casa, talvez tenha um componente muito mais emocional, psicológico, do que ser um transtorno neurobiológico, né? É uma questão neurológica, não é algo da minha cabeça, é algo do meu cérebro que funciona de uma forma diferente. Então, essa questão da impulsividade é algo que precisa também ser prestada atenção, né? Porque eu posso responder alguém dizendo sim para algo e eu nem pensei. E depois aí depois eu posso me arrepender, a pessoa vai dizer, mas você falou que sim.
Então, entender essas características que vão trazer, né, essas peculiaridades na sua forma de ser e de agir é bastante importante. Criar estratégias, né, e para que você consiga lidar com essas situações desafiadoras. Em primeiro lugar, de verdade, entender se você tem o TDAH ou se é só comportamentos esporádicos, que eu digo podem ser também minimizados com essas estratégias, né? Ter uma agenda, colocar tudo ali que eu devo fazer, como é que eu vou estabelecer as prioridades, né? Também a impulsividade leva a pessoa a não conseguir priorizar o que é mais importante ou não, né? Então eu começo a fazer uma coisa que eu acho que é importante, de repente eu já penso que é outra, já pulo para lá e não termino nada. Uma característica. Começo e não termino, né? Procrastino, porque não consigo definir o que é mais importante. Então vou empurrando com a barriga e não faço nada. É uma característica do TDAH também. Então, pessoal, o mais importante, em primeiro lugar, é saber se de verdade você tem um TDAH, um transtorno do déficit de atenção. Isso normalmente é feito através de uma avaliação neuropsicológica, né? Aqui no Casa Flor nós temos uma neuropsicóloga, Lígia Lucena, excelente, que faz essa avaliação pra gente e depois dá as orientações que forem necessárias, né? Em primeiro lugar é fazer esse diagnóstico. Se você tem algumas características, mas não todas, e que possa se beneficiar com essas estratégias, né, para que minimize esses problemas, ok, comece a aplicar isso desde já, certo? Vamos lá. E também a hiperatividade pode ser um sintoma de várias outras patologias, né? Então não dá para definir com certeza absoluta o que é, a menos que se faça de verdade uma avaliação neuropsicológica. Certo, pessoal? É isso aí. Tem uns 3 pacientes aqui que eu vou mandar esse vídeo, certo? Ai, ai, vamos refletir sobre tudo isso e, se precisar, buscar uma ajuda profissional, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.